Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 7. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso querido pastor José Orisvaldo, que tem nos dado a bênção para estar pregando no Conjuade. Toda a organização do evento, nosso querido irmão Ezequias, deu uma engordadinha, né? Pastor Geraldo, pastor Herman, todos os pastores, eu me sinto em casa, irmãos. Com um tempo desse para pregar ainda, vou pregar. Graças a Deus. A minha esposa Raquel está comigo e é bom estar do lado da minha esposa. Glória a Deus. Quantos encontraram? Só o pregador que não encontrou ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra. A minha tradução diz príncipes, né? Os seus príncipes, os seus nazireus, eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham formosura de safira. Verso 8, mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Repita comigo. Eu sou o Nazireu da última hora. Glória a Deus. Se assente adorando Jesus. Os nazireus da última hora estão aqui. Irmãos, no final, estará ali fora, junto com a minha esposa. Eu trouxe algumas camisetas para evangelizar, né? É seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar que Jesus está voltando. Tem preta, tem branca, tem todos os tamanhos. Tem essa Bíblia. Minha Bíblia de oração é uma Bíblia de estudo para mulher. Acredito que só deve ter 4 Bíblias ali. A camisa custa R$40 e a Bíblia custa apenas R$50. É uma Bíblia de estudo, de oração para mulher. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe dos trabalhos que nós temos feito em prol de missões e evangelização. Nós estamos patrocinando um evento num sítio lá na floresta amazônica agora. Tem 323 jovens. É um evento interdenominacional. E a região que nós estamos com o evento lá, nós estamos com um sítio lá, é na tríplice fronteira entre o Peru, Colômbia e Brasil, narcotráfico. Eu fiz um evento lá em novembro do ano passado, levei um terapeuta, um psicólogo. Todas as mulheres que ele atendeu, o psicólogo, foram abusadas sexualmente pelos seus próprios pais. Todas. É cultura. E ele atendeu uma mulher que tinha 2 filhos do próprio pai. Então, Deus nos levou para essa região do Brasil e nós estamos fazendo ali o ID do Senhor. E todo mês, né, gera uma despesa enorme, mas Deus é o dono da obra, e Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Então, se você puder comprar o material, você vai estar investindo em missões. Amém? Queridos, que tema tremendo. Você sabe que, para o pastor Carlos, tudo converge para o Apocalipse. Não tem como fugir do assunto. E nós estamos no capítulo 4,
de Lamentações, e o capítulo 4 de Lamentações, ele é um capítulo que Jeremias lembra o cerco de Jerusalém, que antecede o cativeiro. Um período tenebroso, porque por 2 anos ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Não entrava comida, não entrava água, a ponto que a cidade, que representava uma das maravilhas do mundo antigo, ela ficou ofuscada, ela ficou feia. O desespero era tamanho. Quando você olha para o que estava acontecendo, quando você lê o versículo de número 6, o profeta ele chega a falar que esse momento foi pior do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E ele diz, porque é maior a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida num momento sem um emprego de mãos nenhuma. E porque ele está comparando esse cerco pior do que Sodoma? Porque Sodoma foi destruída de uma só vez. E agora, Jerusalém estava aos poucos definhando. E quando você olha para o que estava acontecendo ali, você vai ver que do versículo 1 ao versículo 6, esse capítulo, está falando de uma grande fome. Do capítulo de número 4 ao versículo de número 11, que passa pela fase dos nazireus, a Bíblia vai falar sobre torturados pela fome. Irmãos, aqui existe canibalismo na Bíblia. Olhe o que está escrito no verso 10, por causa da fome. Olha o que aconteceu. As mãos das mulheres que outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. O mesmo cenário ocorreu no ano 70. Quando Jesus proferiu Mateus 24, ele diz, ai das grávidas. O ai das grávidas não tem nada a ver com arrebatamento. Porque tem muita gente que acha que no dia que Jesus voltar, a barriga das mulheres vai murchar. Não vai. Nenhum momento a Bíblia está dizendo isso. Mas no cerco do ano 70 foi um pouco pior. Porque aqui as crianças morreram de fome. Olha o que está no verso 4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. Não havia alimento. E então em 70 foi pior, porque Tito, ele mandou abrir a barriga das mulheres grávidas, tirar o feto e colocar um rato, um gato, qualquer tipo de animal vivo e costurar a barriga das mulheres. E aí vem os últimos versículos do verso 12 ao 22. O profeta vai relatar aquele povo que aí esperando, eles estavam esperando em vão uma intervenção, porque estavam vendo tudo destruído, pensando que Deus ia fazer alguma coisa, sabe por quê? Repita comigo, por causa do templo. Eles estavam apegados ao templo, e eles pensavam, Deus não vai destruir, porque o templo está aqui. E o profeta então fala que essa esperança era vã. E aí vem a pergunta, por que Deus permitiu tudo isso? E veja que o verso 7 é tremendo, porque Jeremias ele fala de um tempo em que existia homens e mulheres, alguns desde do nascimento, outros por um período de tempo, que chegavam e diziam, eu quero ser nazireu. E esses jovens, homens, mulheres, que faziam o pacto do nazireado de número 6,
Eles eram portadores de alegria e esperança. Eles eludiam, é por isso que várias traduções vai dizer príncipes. Porque quando eles chegavam, eles não traziam o peso, porque tem muita gente que consagra e vê aquela cara carrancuda, triste. Não, eles eram tão cheios, meu irmão. Eles tinham tanto prazer de estar separados por Deus, que quando eles chegavam, o povo se alegrava e gerava esperança. E Jeremias lembra do tempo dos nazireus antes, e ele mostra a realidade dos dias que ele estava vivendo. E aí, eu quero dizer para vocês, por que Deus permitiu tamanha destruição? Porque o povo não quis se arrepender do seu pecado. Jeremias profetizou para aquele povo, antes e depois no cativeiro. Jeremias, ele profetizou por 40 anos. Ele começa seu ministério com o rei Josias e termina com o rei Zedequias. E o profeta, irmãos, ele traz uma mensagem no início do seu ministério, convocando o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Qualquer estudioso de Jeremias vai ver que Jeremias ele acordava às 5 horas da manhã. E ele começava a gritar: arrependei-vos, porque destruição e juízo virá sobre essa cidade. Ele pregava, mas sabe o que acontecia? Meio-dia, os profetas, comprados pelo sistema dos reis, eles iam para as praças e para as ruas e diziam: Jeremias é um louco, é tempo de paz e prosperidade, não vai vir espada, não vai vir destruição, isso é um louco. E a isso levou Jeremias, quando você lê capítulo 14, versículo 14, Jeremias vai questionar a Deus, porque ele está trazendo a mensagem, trazendo o povo ao arrependimento, e ninguém ria, todos riam dele, ninguém se arrependia. E olha o que diz a palavra, versículo 13 de Jeremias 14, então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem fome, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. E me desculpe, nós estamos vendo o mesmo momento. Ninguém está enxergando o cerco. E você já vai entender. E os altares não pregam mais sobre arrependimento, juízo, inferno, pecado. E qualquer pregador que se levanta pregando, ele está sendo silenciado. Não, tem que falar coisa boa para o povo. Não, o povo já está sofrendo demais, e se eu falar muita verdade, eu vou perder. Meu irmão, Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E Jeremias no conflito, olha o que ele vai falar com Deus, e olha o que Deus vai falar para ele. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem:
isso aconteceu lá em Lamentações, que nem a espada nem a fome haverá na terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. Mas olha o porquê do juízo, olha o que diz o verso de número 16. E o povo a quem eles profetizaram serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome da espada, e não haverá quem os sepulte. Eles, as suas mulheres e os seus filhos e filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Deus falou, mas o povo não quis ouvir. E Paulo, abrindo um parênteses, ele falou em Timóteo, 2 Timóteo 4,3, que nos últimos dias o povo não suportaria a sã doutrina, mas a verdade iria fazer cócega nos ouvidos. E Paulo ele vai além, que nos últimos dias é semelhante aos dias de Jeremias. Por isso que eu digo que o cerco que Jerusalém viveu, nós já estamos vendo ele. Olha o que Paulo disse, que essas pessoas que não suportariam mais a sã doutrina, a palavra pura, a palavra genuína. Doutrina não é costume, doutrina é calvário, doutrina é juízo, doutrina é arrebatamento, doutrina é santidade, doutrina é abandono do mundo, do pecado, doutrina é cruz. A Bíblia diz que Paulo diz que além de eles não suportarem, eles vão amontoar para si, eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. E eles vão atrás daqueles que pregam segundo as suas próprias concupiscências. Querido, Jeremias avisou, mas o povo quis ouvir os profetas da mentira. Urabacanduremai. Aí, se você acompanhar o ministério do profeta, o profeta Jeremias avisou que o tempo do arrependimento havia esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Você sabe um Deus que dá um tempo, você sabia disso? Longânimo, Deus é misericordioso. Mas quando se enche a medida do pecado, meu irmão, ultrapassa limites, a ira vem. Depois, Jeremias profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. E ele vai mostrar para Jerusalém que eles mereceram o cativeiro, porque não ouviram e não se arrependeram do seu pecado. E depois, Jeremias vai profetizar da restauração, grave isso, e do restabelecimento de Judá. Ele profetizou, ele falou, mas o povo não quis ouvir. Consequência, a ira de Deus veio e consumiu aquele povo. Cercou, fechou. E eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos diziam, Deus falou, mas eu não dei ouvido. Tarde demais. Pastores, jovens, o cerco está fechando sobre a humanidade. Nós estamos vendo um cenário apocalíptico diante dos nossos olhos.
E eu sou muito confrontado com isso, que muita gente chega para mim e fala: rapaz, para de pregar essas coisas. Você só sabe meter medo no povo. E confesso que já pensei em parar, mas toda vez que eu penso, Deus vem e fala: não pode. Não tem como fugir. Eu sou escravo da minha missão, meu irmão. E eu quero dizer que tudo está nos mostrando que o cerco está fechado e apertando sobre a humanidade. Só que sabe como é que está a população? Igual nos dias de Jeremias, ou igual Jesus disse em Lucas 17, 26, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e consumiu. Nós estamos vivendo esse mesmo tempo. As pessoas não enxergam o que está acontecendo. Deus está falando. E Deus não está falando só através de homens. Existe uma diferença do cerco de Jerusalém pela voz profética de Jeremias, não tinha sinais. Só que para nós o juízo é maior, porque nós não temos só a profecia. Nós temos os sinais. E os sinais estão revelando que a ira de Deus está chegando. Que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Jesus falando do dia do Senhor em Mateus 24, 21, ele diz que no tempo do juízo haverá uma angústia que Jerusalém não viveu, que o mundo não viveu. E Jesus fala que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que há nação, e jamais haverá. O juízo de Deus, ele não é para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa. O juízo de Deus virá sobre todas as nações do mundo. E eu quero dizer que Deus está falando, e as pessoas não estão entendendo. Em menos de uma semana, irmãos, até o exato momento, mais de 46 mil pessoas morreram por um pseudo terremoto na Turquia. E eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo pseudo. Não foi terremoto. Não existe epicentro daquele terremoto. Terremoto acontece, placa tectônica se movimenta. Você sabe o que aconteceu no terremoto da Turquia? A placa tectônica se moveu para o lado. Abriu uma cratera de 300 quilômetros. A placa tectônica fez assim, ó. E existe senadores e políticos da Romênia, que logo após o terremoto da Turquia, sofreu um terremoto, que denunciaram. E com documentos eles mostraram. Você sabe o que eles mostraram? Segundos antes do terremoto acontecer, todo o gasoduto que atravessa a Turquia foi fechado. Na semana, 10 embaixadores saíram da Turquia, eles foram convidados a sair da Turquia. E alguns países, inclusive a Romênia, pediu para o seu povo não ir para a Turquia. E o problema é quando a gente fala isso, o que o povo fala? Isso é teoria da conspiração. Mas eu vou mostrar para vocês, uma semana antes do terremoto da Turquia, apareceu essa nuvem. Pode colocar a nuvem aí para mim. A nuvem parece o olho de Horus. Isso passou na mídia mundial, que eu vou mostrar para vocês. Cadê a nuvem? Vai chegar. E essa nuvem, irmãos, ela prova, olha só a nuvem. Isso foi na Turquia. Alguém viu essa imagem? Isso aí percorreu aí os grupos. Muitas pessoas nunca ouviram falar de uma arma de mudança climática chamada HAARP. A HAARP são antenas, e existe HAARP no meio do oceano. No Brasil, nós temos uma HAARP no Maranhão.
E a HAARP é arma de mudança climática. Gera tempestade, terremoto, maremoto, tsunami, tudo que você possa imaginar. Sabe onde eles usam muito a HAARP? Em cima de Dubai. Dubai é muito quente. Você sabia que chove em Dubai? Quem é que produz chuva em Dubai? Muita gente não sabe, mas eles jogam produtos e fabricam a chuva sobre Dubai. Isso é HAARP. Eles conseguem fazer chover, áreas ficarem desertas. E aí, o porquê que eles fizeram isso com a Turquia e com a Síria? Porque Erdogan está apoiando a Rússia e está querendo deixar a OTAN. E ele foi ameaçado. Isso quem falou foi uma senadora da Romênia. Eu tenho o vídeo dela. E ela falou na plenária que são armas utilizadas para a mudança climática. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que aconteceu essa semana na Argentina. Olha só, a mesma nuvem que apareceu na Turquia, apareceu na Argentina essa semana. E essa nuvem que apareceu na Turquia, que apareceu na Argentina, ela provocou um fenômeno essa semana. Você sabe qual foi o fenômeno? Depois eu vou mostrar. Nevou na Argentina ontem. E aonde nevou na Argentina, nunca nevou no verão. E não só, se puder colocar o vídeo aí, vai colocando enquanto eu estou falando. Olha só, e sabe qual é o problema? Não foi só a Argentina afetada. Olha lá a nuvem que apareceu na Argentina essa semana. É idêntica à nuvem que apareceu na Turquia. E aí, pode mostrar já a imagem da neve. A neve que caiu na Argentina ontem. Olha lá, neve em pleno verão. E sabe o que acontece, meu irmão? O frio está do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso. Está aqui minha esposa, chegou hoje de Curitiba, chegou de sobretudo, 12 graus ontem à noite em Curitiba, em pleno verão. Pastor Carlos, mas isso é muito sério. É muito sério. A ponto que, estudando sobre isso, eu descobri que o Japão cedeu um acordo com os Estados Unidos para não sofrer um ataque da HAARP. E sabe o que está acontecendo? Existe um governo invisível que é liderado pelo próprio espírito do anticristo, criando a ideia de um totalitarismo a qualquer custo, a qualquer pânico, a qualquer medo. E a humanidade, ela é facilmente dominada pelo medo. E aí você vai me dizer, mas pastor, e a Bíblia? A Bíblia, ela é tremenda. Porque Jesus sabia que eles iriam criar armas. E Jesus disse em Lucas 21, 25, 26, 27 e 28. Ele disse, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí olha o que Jesus disse, na terra haverá angústia das nações. Jesus não disse angústia de Israel, Palestina. Jesus disse angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Meu irmão, se você visse o que aconteceu na Irlanda, o mar ficou um monte de ondinha assim, ó, de fora a fora. Aí eu tenho outro vídeo do que aconteceu na Grécia. Sabe o que aconteceu na Grécia, dentro do mar? Um redemoinho gigante, virou um buraco dentro do mar. Umas anomalias estão acontecendo no céu, áurea boreal, meteoros caindo. E Jesus disse, no verso de número 26, que haveria angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, porquanto os poderes do céu serão abalados. E no verso de número 27, Jesus diz, e então se verá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aí Jesus disse assim, ora, quando vocês começarem a ver todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhai para cima. Que coisa Jesus diz, terremotos, maremotos. Isso, irmão, São Paulo está destruído, uma região de São Paulo agora.
Teve um baita de um tornado na Indonésia, terremoto na Indonésia, está acontecendo tanta coisa. Mas sabe qual é o problema? TikTok, Kawaii, Instagram não revela o que Deus revela pela sua palavra. O povo não está enxergando que um cerco está fechando. E aí, eu falei aqui no Culto Doutrina sobre a cúpula que teve, a reunião que teve em janeiro, que terminou dia 20 de janeiro, do Fórum Mundial Econômico. O Fórum Mundial Econômico esse ano, jovem, sabe do que ele falou? De você se transformar num roteador de internet. De remédios com nanotecnologia que vão avisar o hospital ou o plano de saúde que você tomou o remédio. Sistema de monitoramento implantado no ser humano, controle totalitário. A ponto que Elon Musk, o dono do Twitter, ele fez uma enquete. Primeiro ele falou assim, olha, essa reunião de Davos parece a reunião de um governo mundial. Daí depois ele publica, o que vocês acham de um governo mundial? Aí esta semana, prepara o vídeo aí, esta semana, é por isso que eu digo para você, meu irmão, não é mais teoria. Esta semana, começou dia 13 de fevereiro, a cúpula mundial do governo, começou dia 13 de fevereiro, reunindo 100 mil funcionários governamentais, internacionais, líderes de pensamento, especialistas globais e tomadores de decisão. Essa semana! E aí Elon Musk, mostra só para você ver que ele falou na cúpula. Olha aí o vídeo, ele falando. Você sabe o que ele está falando? Eu sei que essa reunião é uma reunião de um governo mundial. E sabe o que ele está dizendo? Isso é um perigo para a civilização. Elon Musk está se transformando em profeta. Porque você sabe o que ele está dizendo aí? Imagine, meu irmão, ele está dizendo, se nós criarmos o totalitarismo, irmãos, são mais de 10 mil funcionários de todos os governos no mundo reunidos para a informação de uma cúpula mundial, de um sistema único. E ele está dizendo, ele fala ali sobre a queda de Roma, que daí surgem os muçulmanos. E ele falou, quando cai um império e se levanta outro, vem mais ciência, vem mais conhecimento, só que se nós tivermos um governo único, vai escravizar a humanidade dentro de um só pensamento. E talvez você não perceba, mas só um pensamento está sendo aceito, que é o pensamento da destruição da família, ideologia de gênero, liberação de drogas. É esse pensamento. E qualquer pessoa que se revolte contra esse sistema de um governo mundial, ele é preso. Talvez você não saiba, mas no Canadá, agora em janeiro, sabe o que aconteceu no Canadá? Um jovem cristão, ele foi expulso, pastor Herman. Em novembro do ano passado, você sabe por que ele foi preso, foi expulso da faculdade? Porque ele se posicionou dizendo, eu sou contra mudança de sexo. Eu sou contra. Deus criou homem, mulher e família, homem e mulher. O professor tirou ele da sala, o diretor expulsou. Ele voltou em janeiro. Você sabe o que o diretor fez? Chamou a polícia, ele foi preso, está sendo processado. Por quê? Porque não pensa igual. E ele falou, assim como vocês acham que o que vocês falam é verdade, eu tenho que ter a minha convicção, eu não acredito nisso. Mas ele é o quê para essa sociedade? Homofóbico. E sabe qual é o problema? Que nós estamos aceitando isso, sem questionar. Nós estamos diante da iminência de uma crise planetária. Querido, você não tem noção quantas empresas já fecharam esse ano em nível mundial. O que aconteceu com a Ambev, com a Americana, o Bradesco essa semana, deixou o mercado fervendo. É só uma pontinha de um iceberg. Todas as empresas de inteligência, como o Facebook, Intel, site do Yahoo, site do Zoom, todos os meios de comunicação estão mandando todo mundo embora. Sabe por que eles estão mandando todo mundo embora? Porque o chat GPT, ou a superinteligência artificial, ela tomou o emprego já
de milhões de pessoas e as pessoas não estão percebendo. A ponto que o próprio Elon Musk disse que isso vai trazer a necessidade de uma renda básica universal. Irmãos, até advogado, empresas de advocacia dispensaram um monte de gente. Não tem necessidade. A inteligência, veja que o ChatGPT é algo tão fenomenal que o WhatsApp criou um algoritmo que você conversa como se estivesse conversando pelo Zap. Você pode... O problema, me desculpe a sinceridade, jovens, isso vai deixar a sociedade mundial imbecil. Por quê? Porque o Google já nos atrasou uma geração. Se você não sabe, nós já estamos atrasados da geração anterior da gente. Por quê? Porque ninguém lê mais. Ninguém estuda. Você digita para o Google e o Google te dá pronto. Agora imagine uma ferramenta 100 ou 1 milhão de vezes mais poderosa. O ChatGPT, você lança a conta, ele te dá o resultado e o porquê chegou naquele resultado. A educação vai ser abalada, a economia vai ser abalada, é uma transição sem precedente, em um nível de desemprego em massa que vai escravizar a humanidade. Salário básico universal é a ideia de Macron, de Trudeau do Canadá, Papa Francisco e vários políticos brasileiros. Por quê? Porque se eu dou migalha ao povo, eu consigo dominar o povo no que eu quero. E pasme, nós já temos 12 estados no Brasil que é totalmente escravo de Bolsa Família. As pessoas estão indo para o matador e não percebem. Você sabe o que é salário básico universal? Isso já é usado na China. Crédito social chinês, você sabe o que é isso? Eles dão migalha para o povo chinês. Se o povo chinês declarar a sua fé em Jesus, perde na hora o dinheiro do governo. Essa semana, eu não sei se você consegue buscar aí embaixo, mas site do Vaticano, quarta-feira, você sabe o que aconteceu quarta-feira? Quarta-feira se inaugurou a plataforma da religião única. Templo da família abraâmica foi inaugurado no Emirados Árabes. Uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita no mesmo local, sem parede, adorando o único Deus no mesmo lugar, sem parede. Quem deu a plataforma disso? Começou lá por João Paulo II, o Papa Francisco lançou a pedra fundamental. Está lá no site do Vaticano. Você sabe o que vai se criar com isso? Uma Constituição Universal Religiosa. As religiões, os nossos estatutos daqui um dia não vão valer nada. O que vai valer é a regra mundial da religião. Eles estão colocando silêncio na verdade. Meus irmãos, nós estamos diante de uma crise energética. Talvez você não saiba, mas só esse ano no Brasil estouraram 10 torres de transmissão de energia. A Rússia está regulando o gás para a Ucrânia. Nós estamos diante de uma crise alimentar. Vai faltar comida para vários países no mundo. E agora surgiu a gripe aviária, que já está aqui na Uruguai, Argentina e Peru, que não está matando só aves, mas animais. Mas já matou mais de 60 milhões de aves. Eles estão criando proporcionalmente uma crise de destruição de alimento. Por quê? Porque isso é o slogan do Fórum Mundial Econômico, que é uma base desse governo mundial. E sabe qual é o slogan do Fórum Mundial Econômico? Se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continente. Se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. O cerco não vai fechar, meu irmão. O cerco já está fechado. O cerco já está fechado. Nós estamos na iminência. Não acredito numa terceira guerra mundial, mas alguma bomba nuclear ser atingida em algum lugar. Hoje está lá os Estados Unidos, Japão, fazendo com a Coreia do Sul exercício militar, porque antes e ontem a Coreia do Norte fez mais um disparo de um míssil, testes. Você não tem noção tanto de armamento que o mundo está mandando para a Ucrânia, você não tem noção o quanto de mísseis nucleares já estão
prontos para ser atacados. E sabe como é que nós estamos? Achando que nada vai acontecer. Pastor, mas é melhor eu não enxergar isso, meu irmão. É aí que entra o contexto. Ou você acredita na Bíblia que você carrega, porque a única resposta para o que está acontecendo na Bíblia é a Bíblia. Sabe o que eu quero dizer, meus irmãos? O mundo se prepara para um totalitarismo de um único governo, uma única religião e uma única moeda. E oxalá, quem dera, que você entenda o que Deus quer de você nesse momento. E é aí que eu achei tremendo esse tema. Porque é no meio desse movimento que Deus vai levantar os nazireus. É no meio desse tormento mundial que Deus vai levantar os nazireus. Você sabe o que significa nazireu? Ele deriva, tem duas palavras para ele, Nazir e Nazar. Olha quem é o Nazir. Nazir é aquele que é removido dos padrões comuns, a fim de alcançar o padrão de Deus. Deus vai levantar aqueles que vão sair do padrão comum e entrarão no poder do eterno, no padrão do eterno, na visão do eterno. Nazar, você sabe o que significa Nazar? Elevado acima dos outros. Isso aqui não é para soberba. Separado, que recebe autoridade e governo para estabelecer o propósito de Deus. É Deus tirando desse sistema, colocando acima para ter domínio sobre ele. Oh glória! E o Nazireu, ele é contra a cultura. E aí, quando você lê Romanos 12:2, esse sistema que eu estou mostrando para vocês, ele é regido pelo espírito do anticristo. E eu quero dizer que existe uma cultura, que já é a contracultura, está sendo tida como cultura. Quem foi o propagador dela? Já vou falar de Romanos 12:2. Aleister Crowley. Quem aqui já cantou Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não existem regras. Você pode ser o que você quiser, você pode transar com o que você quiser, você pode ser um animal, um bicho, você pode amar qualquer coisa. É a ideia de Aleister Crowley, você é livre. Foi Aleister Crowley que trouxe a base da nova era junto com a era de Aquários. E eu nem vou entrar nesse detalhe, porque senão eu vou deixar você meio pirado. Mas só para você entender aqui, entenda o que está acontecendo. Aleister Crowley, ele nasceu em 1875 e morreu em 1947, depois do final da Segunda Guerra Mundial. Filhos de evangélicos, que segundo o seu relato lhe oprimiam. E ele criou revolta contra Jesus e Deus. E ele criou então a sua seita, Telema. E ele traz a base do contracultura. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Milhares de mulheres ficaram viúvas. E aí se infiltra o sexo livre. Você não precisa ser casado, ter família para praticar sexo. Vem a libertinagem, droga, sexo e rock and roll. Vem a era dos hippies. E aí nós entramos na era pós-modernidade. E sabe qual é o problema quando eu estudo sobre isso? Eu entendo que tudo que Aleister Crowley induziu, infiltrou-se na música, na mídia, no desenho animado que você assiste, no filme, na série. A cultura mundial, ela está sendo propagada na nossa mente. A nossa mente está sendo programada para não se levantar contra essa cultura 24 horas por dia. Eu vi agora um músico que teve na África, jovem. E ele começou a fazer o batuque do funk.
no meio da África. Um pastor chegou até ele: para! Esse barulho do funk, quando é tocado aqui, é invocação de espíritos e orgias sexuais. Os demônios, as entidades vêm. Isso é a cultura. Você não tem noção o poder da programação mental de você assistir uma série inteira que está te induzindo a se achar feio, se achar horrível e desejar suicídio. E muitas das vezes a tua mente está tão negativa. Por quê? Porque o diabo quer a tua alma. Tem meninas lindas, homens bonitos, que olham no espelho e se acham a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque vivem no Instagram, vendo pessoas perfeitas, e você acha que você precisa ser perfeito, que você tem que ter o mesmo pensamento, a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo celular. Nazireu, ele não é escravo desse sistema. Nazireu está acima. Ele está pensando como Deus pensa. E o que rege a vida do Nazireu é o poder da palavra. E eu quero dizer, coloca o vídeo aí. Rihanna participou agora. Olha lá, isso é Rihanna. Ela fez uma apologia ao diabo e aos anjos caídos. Grammy Latino, teve um cantor lá que eu não sei o nome, vai aparecer ali. Fez apologia a Satanás. Olha lá como ela apareceu grávida. Aí teve esse cantor, ela aí, ó, fazendo a pirâmide da nova ordem mundial. O show do Grammy Latino, esse daí, ó, o rapaz, ele faz várias vezes o número 666. Aí teve um desfile de moda que uma mulher se vestiu como a prostituta meretriz de Apocalipse, capítulo de número 17. Olha lá, vestida de escarlate. E a Sabrina Sato desfilou como? Vestida do dragão vermelho de Apocalipse 12. A cultura desse mundo é a adoração a Lúcifer. E o Nazireu é contra. O Nazireu está acima. Romanos 12:2, olha o que a Bíblia diz: e não vos conformeis com esse mundo. Você sabe o que é mundo ali, jovem? É um sistema dominado por Satanás. O Nazireu não se conforma com esse sistema dominado por Satanás. Aqui é todos e todas, e jamais vai ter todos nesse lugar. Tirabacanduremaia. Aqui é a verdade, a verdade, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Cultura do sistema dominado por Satanás. Você nasceu menino num corpo de menina. Você nasceu uma menina num corpo de menino. E me dói por ver pastores evangélicos aceitando isso. Aleluia. Urabacanduremaia. Nazireu não vai se dobrar. Nazireu não vai se dobrar. Nazireu não vai se comportar igual. Nazireu não vai pensar igual, não vai viver igual. Nazireu é separado, é separado, é separado. Cultura
do sistema dominado por Satanás, aborto. O senhor tem netos? O senhor tem netos? Tem bisnetos? Quantos netos o senhor tem? Quantos filhos o senhor tem? 3 filhas e 5 netos. Se a mãe do pastor quisesse abortá-lo, uma geração inteira estaria exterminada. Aborto é derramamento de sangue. Você não tem noção. Quem é adorado pelo aborto, o Maloque, uma entidade demoníaca, que ela era cultuada até nos dias de Jeremias. Sabe quem era Moloque? Era um deus, um corpo de homem, cabeça de boi, em que os judeus levavam seus filhos e entregavam aos fogo. E sabe qual é o problema? Que tem um monte de gente pensando que isso é a coisa mais natural do mundo. Você não tem noção das crises que isso gera, geracional. Eu não sei, meu irmão, em que mundo nós estamos vivendo. Nós não podemos nos submeter à doutrina do sistema dominado por Satanás. Nós vamos viver a boa. Levanta a tua mão. Transformai-vos. Nazireu é transformado na mente para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Urabacando remaia. Orebacando remai. A cultura dominada por Satanás. Sexo antes do casamento está se transformando numa coisa natural. Meu irmão, biblicamente, Efésios 5:5, nenhum fornicador entrará no reino de Deus. E eu vou dizer, pai que compactua, sabendo que o filho está fornicando, você está compactuando, você está sendo cúmplice do pecado do seu filho. Cúmplice! Estatística americana para a igreja brasileira: 53% dos jovens cristãos no Brasil estão em prática sexual. O teu corpo não é um corpo de imoralidade. O teu corpo é templo do Espírito. Urabacândio. Remindi kelebe ahau e jovederia. O pecado não vai mais ter domínio sobre a tua carne, Nazireu. Nazireu não é dominado pela carne. Nazireu é dominado pelo céu. Nazireu não é dominado pela carne. Nazireu é dominado pelo Espírito. Nazireu, ele é tão cheio que aonde ele chega, ele traz esperança e alegria. E levanta a tua mão, jovem, com esse semblante caído, essa acusação do diabo, essa prisão de alma, essa cultura diabólica do sistema dominado por Satanás vai cair. Deus está te chamando para o nazireado. Deus está te chamando para a brecha. Deus está te dizendo, vamos elevar o nível. Vamos sair da naturalidade, porque eu quero derramar, eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero manifestar. Você não precisa usar piche, você não precisa postar foto seminua, você não precisa viver a cultura do mundo, porque a minha glória fará a diferença na vida. Por alguns segundos levanta a mão, jovem. Reaja, reaja. Porque sabe por que esse congresso tem esse tema? Porque Deus não vai te perder para o sistema do mundo. Ele está dizendo, vem, jovem, vem para o meu chamado, vem para viver. Xerabacanduremi que leva rastia. Oh, aleluia. Agora compreenda. Vamos caminhar para a conclusão.
que existem coisas que Jeremias profetizou e ele não viu. E Deus revelou dentro do cativeiro. E Deus revelou para profetas que foram para o cativeiro. Jeremias ficou. Irmãos, eu gosto de Jeremias 40. Jeremias 40, Nabuzaradã foi enviado para governar por um período de tempo Judá. Você sabe onde ele encontra? Pastor Geraldo, Jeremias acorrentado no meio do povo. E ele vai lá e diz: solta esse homem! Tudo que ele falou se cumpriu. E é o que eu estou entendendo nesses dias, porque tem um monte de médico, advogado, desembargador me seguindo no YouTube. Pessoas que não são crentes estão me ouvindo. E eu fico pensando, da onde que vem esse povo? Eles estão acreditando no que eu prego. Mas os meus irmãos que me acompanham diário não conseguem entender. E foi o que Nabuzaradã viu. Nabuzaradã diz: olha, pode escolher um dos 4 cantos da terra, vai embora. Ou melhor, eu vou te dar uma casa na Babilônia. Vai lá para a Babilônia. Esse povo te desprezou, esse povo não quis te ouvir. Então vai para a Babilônia. Jeremias disse: não. Aí ele envia Jeremias a ficar em Jerusalém. E Jeremias vai escrever o livro de Lamentações, porque ele diz: eu não vou abandonar essa terra. Mas lá para Ezequiel está lá no cativeiro. E ele está indagando. Jeremias profetizou e Ezequiel viu o que Jeremias não viu. Repita comigo: Ezequiel teve visões e revelações que Jeremias não teve. E lá no capítulo 8 do profeta Ezequiel está junto ao rio Quebar, perguntando para Deus: por que, Senhor? Cadê a promessa? Cadê a glória de Israel? Nós estamos sendo chacota a todas as ações do mundo. O que Deus faz? Ezequiel 8. Depois você lê em casa, só vou citar. Deus pega Ezequiel pelo cabelo. E ele traz Ezequiel em Jerusalém, em visões. Primeira coisa que Deus mostra: um altar na porta do templo. A deusa que provoca ciúmes de Deus. Sabe onde estava essa deusa? Na porta do templo. Essa deusa era tão cultuada que nos dias de Jeremias o povo abandonou o pecado para adorar a Deus. Sabe o que eles fizeram? 48 e 49 de Jeremias, ele chega até Jeremias e diz assim: olha, quando nós estávamos adorando a rainha dos céus, nós tínhamos pão com fartura e se alegrava. Agora nós estamos adorando a Deus, nós estamos perecendo. Sabe o que o povo disse? Nós vamos cultuar ela de novo. O altar dessa deusa estava na porta do templo. Ezequiel começa a caminhar, e Deus pergunta: o que tu vê, Ezequiel? Eu vejo um buraco. Cava e entra. A liderança de Israel com o incensário na mão, adorando deuses e répteis pintados na parede. E eles gritavam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Aí Deus anda com Jeremias anda mais um pouco, ele vê as mulheres acendendo incenso a Tamuz, Baal e tantos outros, têm o mesmo significado. Culto à orgia sexual, ao sensualismo. As mulheres adorando Tamuz. Ezequiel vai caminhar mais um pouco e ele vai ver que os homens viraram as costas para o templo e adoram o sol. E Deus diz: você está vendo as abominações que os filhos de Israel fazem diante de mim. Sabe por que diante de mim? Porque a glória de Deus estava ali.
Urabacândio. A presença de Deus estava ali. Não havia lágrimas, arrependimento, eles tinham prazer em pecar. Mas eu fico maravilhado com o capítulo 9. Pega essa, Nazireu, agora. Repita comigo: antes de Deus destruir, Ele preserva os Nazireu. Urabacândio. Olha o que diz a palavra. Então eu ouvi. Isso aconteceu antes de Jerusalém ser destruída, antes do cativeiro, antes do ser. E aí olha a visão. Então eu ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestindo de linho, com estojo de escrevedor à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Agora olha o que acontece. A glória de Deus está ali. Sabe o que vai acontecer? Que coisa tremenda, né? A glória de Deus vai subir. Olha o que diz aqui, verso de número 3. A glória do Deus Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. Eu vou te mostrar isso aqui. Imagine aqui onde eu estou era o lugar santo dos santos. Aí o lugar santo, lá a porta. A presença de Deus sobe, ultrapassa o teto e vai até os 6. E olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Os fiéis foram marcados. Urabacanduremaia. Erabacanduremástia. Deus tem compromisso, é com o consagrado, é com o separado, é com aquele que não vive no nível do mundo, não come as bolotas dos porcos do mundo, com aquele que não empresta seu ouvido para ouvir música pervertida, que não coloca imundícia diante dos seus olhos, aquele que luta por toda a sua vontade. É a presença, o poder, a graça, a glória de Deus. Eu quero te dizer, jovem, que depois desse conjoade, o Espírito de Deus vai te tomar. E muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer: meu Deus, olha que brilho, olha que glória. Aonde você vai botar a planta do pé, as pessoas vão dizer: eu quero o que você tenha, eu quero sentir o que você tenha, eu quero esse resplendor, eu quero essa presença, eu quero essa glória. Querido, fiel é conhecido no céu, fiel é conhecido no céu, fiel é conhecido no céu. Não adianta ter 100 mil pessoas no Instagram e não ser conhecido no céu. Não adianta ter 1000 likes numa postagem e não ser conhecido no céu. Não adianta as pessoas te aplaudir pelo que você faz na terra, se o céu não te conhece. Nazireu é conhecido no céu. Nazireu é conhecido no céu. Agora olha o que Deus diz. Ao outros diz: ouvindo eu, passai após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadecei, matai. É Deus que mandou matar. Matai velhos, moços, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver sinal, não chegueis. Agora olha o que Deus disse: começai
pelo meu santuário. Comece dentro da minha casa. Churabacante. E aí você vai dizer para o Senhor, por que o Deus matou todo mundo? Porque a genética era ruim, os pais eram idólatras, os pais eram profanos. Deus exterminou a genética inteira. Querido, Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5, eu visito a maldade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus exterminou nas famílias inteiras, clãs inteiros, que não se dobravam, que não se prostravam, que não se humilhavam. Após Deus selar, capítulo 10, você sabe o que vai acontecer? Deus vai retirar a sua glória, porque com a glória no templo, o juízo não vem. Com a glória naquele lugar, Nabucodonosor não poderia tocar naquele lugar. Então Deus vai se retirar, e Ele sai do lugar santo dos santos, vai para o lugar santo vai para o átrio de fora, e aí Ele vai subir o Monte das Oliveiras, e a glória de Deus só vai voltar para Judá quando Jesus nasce, antes do juízo se manifestar. Ele vai retirar a sua igreja. Oh, você não entendeu. Eles estão preparando o cerco e o juízo, mas o start vai ser a retirada do Espírito Santo e da igreja. Porque com os fiéis e a glória de Deus, o anticristo não consegue governar. A igreja está sobre a palavra. As portas do inferno não prevalecem contra o meu povo. A mentalidade do mundo não prevalece sobre o meu povo. O sistema dominado pelas trevas, as leis, os pactos, as invocações e entidades não suporta diante do poder da minha noiva, da minha igreja. A igreja tem poder, é aquele que rege, que move, que trabalha, que traz a consagração, o despertar, é o Espírito Santo, e Ele te trouxe nesse conjuade para te dizer, é tempo de separação, é tempo de sair do natural, vem para a minha dimensão, e a minha dimensão é separação, é consagração. Aleluia. Agora existe algo, irmãos, eu vou ter que concluir aqui. Tem mais. Daniel, capítulo 9. Daniel estava no cativeiro. E repita comigo, Daniel foi interpretar o que Jeremias falou. Olha o que diz Daniel 9:3. 9:2. No primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém eram 70 anos. E Daniel foi ler o que Jeremias profetizou. E eu quero destacar duas, só duas, para nós orar. Daniel capítulo 2. É Jeremias capítulo 2. Só os primeiros versículos. Daniel leu. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, vai, chama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e que como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia,
Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. Sabe por que Deus varreu gerações inteiras? Porque os pais pecaram. Que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem, indo após a sua maldade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, de sombra e de morte, por uma terra em que ninguém transitava, o qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que vós comesseis o fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da vossa herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, os que travavam a lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizam por Baal e andam atrás das coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até os vossos filhos e vossas filhas pleitearei. Jeremias, capítulo 16, versículo 11 ao versículo 13. Irmãos, Deus te trouxe aqui para te tratar. Chega de mesmice. Você já vai entender. Deus exterminou gerações inteiras porque Ele não tem o culpado por inocente. Jeremias 16, versículo 11 a 13. Então lhes responderá: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se for após outros deuses os serviram e o adoraram mais a mim, e me deixaram a minha lei e não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Sabe por que eu li isso? Porque Daniel, ele vai fazer algo muito forte. No versículo 16, ele vai pedir perdão pelo pecado dos pais. Tem muito jovem que está aqui que o pai te abandonou. Tem muito jovem que está aqui que não consegue entrar no nazireado. Sabe por quê, Ezequias? Porque quando eu falo Deus é pai, sabe qual é a imagem que vem na tua mente? O teu pai que te espanca, o teu pai que nunca te abraçou, o teu pai que nunca olhou no teu olho e disse eu te amo, o teu pai que diz que você não presta para nada. Todo dia ele olha para você e fala: você não presta para nada, você sabe ficar no videogame, você sabe ficar no computador. A orfandade, ela rouba de nós a paternidade e o desejo do nazireado. E tem muitos órfãos de pais vivos. E eu quero te dizer que os nazireus dessa geração têm um privilégio de se chamarem filhos de Deus. E além de filho, jovem, você tem uma herança. Mas você não consegue entrar nesse nível. Porque, me desculpe a sinceridade, muitos de vós têm uma religião.
E querido, o demônio se expulsa. Lucas capítulo 4, Jesus, tentado no deserto, ele olhou para o diabo e disse: arreta-te de mim, Satanás. Satanás saiu. No mesmo texto, Jesus vai em Nazaré. Pega o livro da lei, lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Fecha o rolo, senta, olha para o povo e diz: hoje se cumpriu essa palavra. O que os religiosos fizeram? Levaram Jesus para jogar ele do precipício. É mais fácil expulsar um demônio do que mudar uma cultura de religião. Pastor Carlos, o que o senhor está falando, tem muita gente que tem religião, você tem a capa. Mas é religião, porque você nunca entendeu que Deus é Pai. Você nunca entendeu que você é herdeiro. Quando eu sirvo o reino, eu estou servindo algo que é meu, eu sou portador do reino. O meu irmão mais velho, chamado Jesus de Nazaré, ele me tem por adotivo, mas ele me chama de irmão. Todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem em seu nome. Vós não tem mais o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas vocês têm o espírito de adoção de filho, a qual clama Abba Pai. Sabe o que é o Abba Pai? É o paizinho querido, é o paizinho amado, é aquele jovem que está te chamando, dizendo: filho, vem para os meus braços, eu tenho uma dimensão sobrenatural para a tua vida. Você foi órfão de pai vivo, o teu pai te amaldiçoou, talvez a tua mãe tentou te abortar, talvez você não entenda por que tanta rejeição, tanto complexo, tanto abandono, mas eu te trouxe aqui hoje para te dizendo: eu te quero nos meus braços. E Jeremias vai fazer algo tremendo. Daniel, no capítulo 9, e o verso 16, olha o que Daniel disse. Ele vai pedir perdão. Ó Senhor, segundo as tua justiça, aparta-se a tua ira e o furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Pastor Carlos, o que o senhor está querendo dizer? Querido, talvez isso seja inédito, mas você vai pedir perdão hoje pelo pecado dos teus pais. Você vai liberar perdão para o teu pai e para a tua mãe. Essa revolta vai sair da tua alma. E escute o que eu estou dizendo, porque eu estou aqui dizendo pelo Espírito, esse espírito de morte que te persegue, esse desejo de se automutilar, de se suicidar, ele vai desaparecer da tua alma. Esse complexo de inferioridade vai cair por terra. Por quê, pastor? Porque você vai vir para o braço do Pai. Orebacante, oremaia. Eu não sei os pecados que teus pais cometeram, mas eu sei que você vai se arrepender por eles. E nesses últimos instantes da igreja, algo grande e sobrenatural vai se manifestar na tua existência. O Nazireu, fique de pé para me concluir, porque senão eu vou continuar. Repita comigo: Nazireu não tomava e não comia nada que vinha da uva. Você sabe o que é isso, meu irmão? Não tinha chocolate naqueles dias, mas tinha uva pastas. Eles tinham que abrir mão do que era doce
daquilo que gerava prazer e alegria para viver para Deus. Deus está te chamando. Chega de viver no pecado. Chega de viver escravo da mente do mundo. Gera prazer para a carne, pornografia, masturbação, sexo, orgias. Meu irmão, ninguém vê, mas Deus vê. Chega de alimentar a carne. Você vai ser totalmente consagrado para Deus. Agora repita comigo: Nazireu não cortava cabelo. E eu não vou dizer para ninguém aqui parar de cortar o cabelo. Agora presta atenção: o cabelo nasce de dentro para fora, de fora para dentro. Você sabe o que é isso? É uma entrega tão radical que a transformação nunca vai ser fora. Fora é o reflexo da transformação de dentro. Espírito, alma e corpo. Totalmente consagrado. Urabacante, uremaia. O Espírito Santo fala comigo que Ele vai levantar neste lugar e nesta noite uma geração de profetas. Urabacante, uremaia. O Senhor, Ele sonda o teu coração. Repita comigo: sonda-me, Senhor. Vasculha-me. É isso que quer dizer sonda-me, é vasculhar-me. Diga assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos da eternidade. Terceiro, repita comigo: Nazireu não podia participar de velório, nem se fosse dos seus pais. Tudo que era de morte, Nazireu não podia participar. E jovem, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Eu não sou menino dizer que você não vai pecar mais, que isso é heresia. Mas Romanos 6,14, levanta a mão. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você sabe o que significa isso, jovem? Você pode até pecar, mas o teu desespero pela presença de Deus vai ser tão grande que você vai cair de joelho. Porque a tua carne, ela não vai ser mais dominada pelo mundo, pelos desejos. A tua carne, ela vai ser consagrada ao Senhor. O teu corpo é um templo, é uma habitação. Nazireu é templo do Espírito. Nazireu é templo do Espírito. Nazireu carrega os mistérios de Deus na terra. Eu quero orar nessa noite. Vai dando glória aí. Talvez jovens vão ter que ser levados embora para o ônibus, mas não tem problema. Não tem problema chorar, sapatear. Deus tem visões para você, jovem. Deus tem revelações. Deus tem nações para te ouvir. Urabacando, Uremaia, você vai atravessar fronteiras nesses últimos instantes, a igreja. Eu profetizo que você vai ver o que você não viu ainda, você vai ouvir o que você não ouviu ainda, e você vai provar o que você não provou ainda na presença de Deus. Urabacando, Uremaia. Erabacando, Uremaia. Vai tendo o seu particular aí com o Espírito Santo. Mas eu quero orar por você, filho pródigo. Volta para Jesus agora.
Você pecador, chega de alimentar porcos, o teu lugar é comendo na mesa o pão vivo, compartilhando do pão vivo. O teu lugar não é alimentando porcos no mundo. Cadê a primeira alma para Jesus nessa noite? Rápido, rápido, rápido. Vai dando glória, jovem. Vai dando aleluia. Senhor, quebra todas as cadeias e amarras agora. Vem, filho, para o meu braço. Vem, filho, para o meu braço. Cadê a primeira alma para Jesus essa noite? O céu está te chamando. O Pai tem veste, tem sandália para o teu pé, tem anel para o teu dedo. E tem uma festa preparada para a tua alma. Cadê a primeira alma para Jesus? Rapidamente. Elabacândio. Erabacanduremaia. Vem, filho. Vem para os meus braços. Sou eu que perdoo os teus pecados. Sou eu que perdoo as tuas iniquidades. Vem para os meus braços, filho. Vem para os meus braços, filho. Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias agora. Tecalau e Jevederia. Urabacanduremanaras, Terebacanduremanahaia. Aleluia. Amanhã pode ser tarde demais. Eu vou esperar 1 minuto apenas e vou estar orando. Erabacando. Há um cântico novo para os teus lábios. O Espírito Santo tem línguas estranhas para você, jovem. Línguas que você nunca falou. Alabacando que me narraste. Erabacando remi que lebahaia. 30 segundos e eu vou orar. Oh, alma cansada, vem. Os céus estão te chamando nessa noite, vem. O teu lugar é na presença dele, não por momentos. O teu lugar é na presença dele por toda a eternidade. Urabacante uremaia. Eu tenho certeza que almas virão, irmãos. Mas eu quero orar por você, jovem, que sente um chamado de Deus para estar próximo. Está vindo a alma ali para Jesus. Vai dando glória, meu irmão. Vai vir mais. Vai vir mais. Você, jovem, que tem um chamado, o céu está te chamando. O céu está te chamando. Eu quero que, se você quiser vir para perto do altar, venha. Pode vir mais perto de mim aqui, pode subir. Eu quero orar por jovens que querem ser cheios, jovens que querem ser batizados no Espírito Santo. Vem correndo para o altar, vem correndo. Não espere essa oportunidade de sair daqui falando em línguas estranhas. Urabacando remaia. Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. As almas estão vindo, meu irmão. Vem junto com essas almas. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Olha as almas vindo, olha as almas vindo. Vai dando glória. A única coisa que movimenta o céu são pecadores se arrependendo dos seus pecados. Erabacando remaia. Erabacando que me nasce. Oh, oh, oh. Se você entendesse o que o Espírito de Deus está fazendo. Urabacando rebai. Aleluia, 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 aleluia. Terabacando remaia.
Vença a tua carne não quer glorificar, meu irmão, a tua carne não quer glória de Deus. Você vai romper com a tua carne. Você vai romper com a tua carne. Urabacante Uremaia. Vem, pregador, vem, levita. Vem. O Espírito de Deus quer te tomar nesses dias. O Espírito Santo tem tomado teu coração, tem falado contigo: eu quero algo a mais, eu quero algo a mais. Para de ser teimoso, para de ser teimosa. Urabacante Uremaia. Você ficou aí? Só se for alma você vai abrir. Mas eu gostaria que nos bancos, não feche o corredor, não feche. Dê a mão para o jovem, tá, todos de mão dada aqui no altar. O altar vai levantar a mão para a igreja. Nós vamos fazer 2 orações, mas aí no banco todos dê a mão. Nós vamos fazer 2 orações, irmãos. Eu não esqueci, nós vamos pedir perdão pelo pecado dos nossos pais. Essa orfandade vai sair do seu coração. Tem jovens aqui que nunca ouviram do pai: eu te amo. Tem jovens aqui que o pai nunca participou de uma reunião de escola. Essa revolta vai sair da sua vida. O céu vai te encher, o céu vai te preencher. Você vai amar teu pai, você vai abraçar teu pai, você vai honrar teu pai. Ah, pastor, mas meu pai está na cadeia, meu pai é um bêbado, meu pai é um prostituto. Ame ele, honre ele. Urabacando Uremaia. Repita comigo, diga: Senhor, eu quero pedir perdão, como o profeta Daniel pediu, perdão pelo pecado dos pais. Eu quero pedir perdão por toda a imoralidade, por todo o aborto, por todo o sangue derramado, por toda a imoralidade que já foi praticada na minha casa. Senhor, perdoa o meu pai, perdoa a minha mãe, me perdoa. Eu não conheço, eu não sei o que os meus pais fizeram, que trouxe consequências para a minha família. Mas nessa noite, Senhor, perdoa os pecados do meu pai. Diga: Pai, eu quero ter um relacionamento profundo e íntimo contigo. Eu quero ver a minha geração transformada pela tua glória. Pai, eu quero ter um relacionamento de intimidade profunda contigo. Eu quero amar mais a tua presença, a tua obra, do que qualquer coisa. Diga: Pai, eu quero ser um nazireu, eu quero ser consagrado, eu quero refletir a tua glória ao mundo. Urabacando Uremaia.